Boa noite, meninas que estão aqui, para contribuir depois. Nós vamos dar continuidade, né, à matéria autoridade do crente. Na semana passada, nós falamos do nome, né, como que Jesus obteve o nome, ele conquistou o nome, e esse nome, todo o poder está nesse nome, no nome de Jesus. Aí hoje nós vamos aprender sobre a igreja e a autoridade. A igreja aqui somos nós, que nós sabemos que nós somos a igreja, né? Nós somos várias coisas aqui, e uma delas é a igreja, né? Nós somos filhos e nós somos igreja também, né? Então nós vamos entender um pouquinho sobre o que foi dado à igreja, que somos nós. A igreja é eclésia, no grego, né? E significa assembleia de chamados para fora. Aqui no Brasil, usa-se muito a expressão comunidade de cristãos, um conjunto de pessoas ligadas à mesma fé. Né? É o significado que é usado muito aqui no Brasil. Mas nós sabemos que nós somos a igreja e que nós somos chamados para fora. O que é o chamados para fora? E de pregar o evangelho a toda criatura. Não é isso? Então, nós entendemos que nós somos essa igreja aqui, nós sabemos que nós somos chamados para levar Jesus até as pessoas. Da mesma forma que nós somos alcançados, porque alguém foi para fora, né? Pessoas virão também, porque nós vamos para fora, nós vamos falar, né, das grandezas do Senhor, do nosso Pai maravilhoso. Aí a gente entende o seguinte, que essa igreja, cada pessoa é tudo muito assim, a Bíblia é muito, ela se autoexplica, mas a gente precisa de desmiuçar muitas coisas. A igreja, são várias pessoas, tipo assim, se a gente reunir 30 igrejas aqui, 30 pessoas, 30 igrejas é uma igreja, é como se fosse uma só. Né? Nós somos um. É como se eu não sou uma igreja individual, eu sou uma igreja junto com vocês também. Né? Todos juntos somos igreja também. Então, a igreja ela é formada por todo aquele que nasceu de novo. Quem nasceu de novo, gente? Quem reconheceu Jesus como Senhor da sua vida e seu Salvador. Na antiga aliança, o povo de Deus era o povo judeu, que era o Israel de Deus. Após a morte e a ressurreição de Cristo, o povo de Deus passou a ser todo aquele que crê em Jesus Cristo e na sua obra da redenção. O que é a obra de redenção? Nós já estudamos. É o que Jesus fez por nós lá na cruz. Ele nos resgatou, ele morreu. Nós temos consciência de que ele morreu para nos salvar. Né? Agora, não há mais distinção entre judeus e gentios. Isso é lá da velha aliança. Deixa eu aceitar a Elisa aqui só um minuto. Porque agora, pela fé em Cristo, Deus fez de ambos o seu povo. Fez de ambos só um povo. Então, é pela fé que a gente hoje se achega a Deus. Não é porque eu sou gentil, porque eu sou judeu. Não. Boa noite, Elisa, seja bem-vinda. Pela fé de reconhecer que Jesus... Eu não estava lá, mas eu sei que Jesus morreu naquela cruz para me salvar. Né? Isso é fé. Eu acredito nisso. Então, eu sou povo de Deus agora. Assim como todos nós aqui. A igreja ela é considerada o corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. A fé em Jesus, ela habita em qualquer pessoa. Não importa a origem que a pessoa seja. Se ela reconheceu Jesus, ela é um legítimo participante do corpo de Cristo, que é a igreja. Né? Hoje em dia não importa mais povos, onde que eu nasci, qual a minha cor, qual que é o meu parentesco, qual que é a minha árvore genealógica, não interessa. Se eu confessei Jesus, eu sou o povo de Deus. Da antiga aliança era o povo de Deus. Hoje é o corpo de Cristo, né, que é a igreja.
Vamos ler Efésios 2, do 11 ao 16, que fala um pouco sobre isso. Boa noite, Dirã. Portanto, lembrai-vos de que outrora... Oi, lindas, tudo bom? Tudo bem. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Gente, isso aqui é tão lindo. Ele destruiu a inimizade entre os povos. Então, se eu tenho Jesus, eu não posso ter inimizade com ninguém. Eu não posso ter inimizade com outro povo. Porque eu, estando no Senhor, estando em Jesus, estando em Cristo, eu reconheço que ele destruiu a inimizade. Então, essas questões que a gente vê de condenar, de julgar, de criar conflitos, a gente precisa entender que não vem de Deus, não é do Senhor que isso aconteça, porque Jesus destruiu essa inimizade. Então, se a gente vê que está tendo inimizade entre povos, a gente não tem que fazer parte. O que eu quero dizer? Por exemplo, a gente vê pessoas que começam a discutir, por exemplo, em rede social, um fala uma coisa, o outro fala outra. Aí fica aquela picuinha lá de dois cabeças, né, de dois cabeçudos. Aí o povo faz um efeito manada e vai tomando o lado de um e vai brigando com o outro. Não tem Jesus aí. Porque Jesus, ele destruiu a inimizade. Né? O que cabe a nós é orar para que o entendimento chegue a essas pessoas, para que a paz, que excede todo entendimento, passe a habitar no coração delas. Mas nós, como filhos, sabendo quem nós somos, a igreja que nós somos acolhedores, nós amamos as pessoas, né? Como Jesus amou, nós amamos, nós não condenamos ninguém. Gente, a Maria Eduarda está brincando da cambalhota, ela dá cada uma pancada aqui no coração. Ai! Vocês não assusta não se vocês ouvirem um grito. Ai, gente, o nome de Jesus foi dado à igreja. Então, vamos ver Efésios 1, do 20 ao 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, aquilo ali, essa passagem fala de que Jesus, o nome foi dado à igreja. A autoridade nos foi dada, porque o nome nos foi dado. Toda a autoridade está no nome, e o nome foi dado para nós. Só a gente reconhecer ele como nosso Senhor, né, nosso Salvador, que a autoridade é nossa. Aí aqui está falando o poder de uma procuração. Acho que a gente já falou sobre isso, mas como está aqui, a gente vai recapitular.
Procuração, documento que garante representação legal de uma pessoa em lugar de outra. A autoridade delegada para executar poderes ou habilidades em lugar de outro. Então, nós temos essa procuração para exercer essa autoridade, no nome de Jesus. Olha os exemplos. Em Gênesis 24, do 1 ao 18, eu vou só resumir, tá? Não vou ler. O servo de Abraão, ele foi procurar uma esposa para Isaac em nome de Abraão. Vocês lembram disso, né? Dessa história, né? Eu esqueci o nome dele agora. Ou não sei se fala o nome do Não tem. Não tem, né? Então não, tá. É porque é a figura do Espírito Santo. Então, que bom que eu não esqueci, o remédio para a memória está funcionando, gente. Então, é isso. Não tem, né? Só fala o servo. Ele foi, procurou, encontrou, foi, em nome de Abraão, procurar a esposa para o filho Isaac. Ele tinha autorização, né? A gente entende hoje que todo o Velho Testamento era uma representação de Jesus, né? Então, a gente entende aí a figura. Gente, só um minuto. Outra questão, outro exemplo, está em Atos 9, do 1 ao 2. E Paulo recebe carta de autorização do sumo sacerdote, ou seja, ele recebe uma autoridade para prender os crentes. Tá bom, coloca lá. Depois, eu não vou ler essa passagem de Atos, até porque a gente vai estudar o livro de Atos depois, tem uma matéria só do livro de Atos, mas lá a gente sabe que Paulo fazia isso. Ele tinha toda uma autoridade para prender os crentes, né? Para matar, para torturar, para fazer o que ele quisesse. Ele recebeu essa autoridade. E depois ele recebeu a autoridade de Jesus, né? Bom, ele viveu em autoridade, tanto do lado como do outro. Então, esses são os dois exemplos que a gente vê, assim, de autoridade bem clara na Bíblia, né? E Jesus, só um minutinho. Jesus recebeu toda a autoridade ao ressuscitar. Mateus 28, 18 fala, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Jesus recebeu a autoridade do Pai. Deus deu para ele a autoridade. Porque é Deus, gente, Deus que dá, né? A gente sabe. Apocalipse 1,18 fala assim, e aquele que vive... Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aquele que tem as chaves é a pessoa autorizada. Jesus tomou a autoridade das mãos de Satanás e devolveu à igreja. O que acontece? Essa parte aqui da chave, isso sempre foi muito... Eu demorei muito para receber a revelação. Porque como eu lia que Jesus tinha as chaves da morte e do inferno, eu pensava assim, então Jesus pode matar, Deus pode matar quem ele quiser, e pode ainda mandar a pessoa para o inferno. Porque se a chave está com ele, ele mata. Gente, esse era o entendimento que eu tinha, tá? Assim, eu nem tinha, eu buscava, né? Aí passou-se os anos, né? A gente vai estudando, a gente vai ficando assim com o Espírito Santo, coladinho, entende? E não é isso. Primeiro que Deus não usa as mesmas armas de Satanás. Pelo contrário, ele pegou para que ele não fizesse, para que ninguém fizesse. Porque Jesus venceu a morte. Então, se Jesus venceu a morte, ele não ia tomar a chave da morte para nos matar. Eu comecei, gente, primeiro a ter um raciocínio lógico das coisas. As revelações vêm para mim em forma de raciocínio lógico, tá? Vou explicar para vocês. Porque a minha cabeça ela é matemática, né? Eu penso matematicamente, tudo para mim é matemática. Então, aí eu fui entender. Jesus, ele tomou a chave. Então, a autoridade está com ele. Oh, que lindo! A autoridade não está
Então, a gente tem que parar de achar que Satanás vai fazer alguma coisa com a gente. Ele não tem mais essa autoridade, foi tomada dele. Nem de matar e nem de levar ninguém para o inferno, a não ser que a pessoa queira. Porque a chave não está com ele. Quem tem a chave é que abre o negócio. Eu, por exemplo, eu tenho a chave da minha casa. Eu entro aqui a hora que eu quiser. A Renata não tem a chave da minha casa. Ela vai conseguir entrar aqui na minha casa? Não vai. A não ser que eu entregue a chave para ela ou que eu abra a porta para ela. Então, eu comecei a entender, e isso caiu no meu coração, que Deus não mata. Deus é bom. Deus não mata ninguém. A pessoa que escolhe os caminhos dele. E eu vou... Aconteceu uma coisa, isso foi sábado. Eu não sei por cargas d'água, me veio Caiu, gente, para mim, uma matéria de uma pastora, um casal de pastores que perdeu um filho. Eu falei, nossa, que triste, um rapaz de 23 anos. Não sei por que eu fui ver, porque eu não vejo essas coisas. Estou lá vendo. Aí ela deu uma entrevista, e ela falou assim que... o primeiro pastor falou que ele estava... a gente já compra filho amanhã. Presente, gente, você vê. Aí ele falou o seguinte, que ele estava como Jó, que Deus deu, Deus tomou. Aí eu falei, não, Deus não toma nada de ninguém. Aí aquilo já eu falei, não, agora deixa eu prestar atenção. Aí eu fui ver, porque ele falou isso, aí eu fui ver. Aí a mulher falando assim, a mãe falando, a pastora, falando assim, não, porque o Senhor sabe, o Senhor escolhe o tempo de cada um aqui na terra, Deus escolhe, e Deus nos predestinou para isso, o João estava predestinado. Aí eu falei, não é isso não. Aí na hora me deu uma inquietação, porque eles são líderes. Tem uma igreja e tem pessoas lá dentro ouvindo isso. Que o filho deles morreu de acidente de carro porque estava em alta velocidade, digitando no celular sem cinto de segurança. Não viu o caminhão, bateu de frente com o caminhão. Que o filho deles morreu porque Deus quis que ele morresse. Quis levar ele para o céu porque ele estava predestinado para isso. Gente, eu respeito profundamente a dor de qualquer pai, de qualquer mãe. Óbvio, de qualquer familiar, das pessoas que amavam esse filho, essa pessoa e perderam. Óbvio. Vocês sabem um pouco da história da minha vida. Mas isso não é vontade de Deus. Ele pegou a chave da morte e do inferno exatamente para tirar o poder de Satanás. E ele não ia fazer isso com a gente. Porque se ele queria nos matar, para que Jesus ia morrer no nosso lugar? Então, tem umas coisas que a gente precisa entender para a gente conseguir andar em autoridade. E a mulher continuou. Gente, eu sei que eu fiquei chocada, porque eu fico com muita pena, de verdade, das pessoas que estão nesses ambientes, porque elas estão sendo alienadas, estão ficando cegas e vão ficar na dependência de homem e nunca vão saber a autoridade que elas são. A autoridade que elas têm. Isso não é verdade. Deus não predestinou aquele rapaz para morrer de acidente. Não existe isso. Só que ele estava. Aí, eu fui ver depoimentos, fui ver de outras pessoas. Ele só dirigia com o banco do carro deitado e ele encurvado assim, ou seja, ele não tinha nenhum apoio aqui atrás, não tinha nenhuma proteção. Ele todos os vídeos, ele só fazia vídeo no carro o tempo todo, todos os vídeos ele está sem cinto. Tem vídeo que ele está fazendo dancinha, aquelas dancinhas de funk, tirando a mão do volante. Tem vídeo dele próximo, com garrafas de bebida, em ambientes que tá com bebida. Não sei se ele estava bebendo, não estou falando isso. Mas aí você vê o seguinte, era um jovem que estava com inconsequência no trânsito. Então, não é a vontade de Deus. Sabe?
Então, a gente tem que começar a entender essas coisas, e para quando vier uma história dessa, não cair na nossa mente, no nosso coração, que, Deus é assim, Deus não mata ninguém, não. Deus dá vida, e vida em... Como que uma pessoa é ótima, né? Deus é uma pessoa, enfim, Deus que dá vida, e vida em abundância, vai querer matar alguém, gente. Ou da vida, ou da morte. Não dá. Não tem como uma pessoa que dá vida em abundância, querer matar alguém. Entende? E isso caiu como a revelação. A revelação terminou. Não, né, tá indo gradativamente agora, esse final de semana, o Senhor foi falando essas coisas comigo. E depois que acabar aqui, se a gente tiver um momento de comentário, eu vou falar para vocês uma revelação que eu tive sobre o arrebatamento, que vai ser top, para você ficar tranquilinha, vai ser depois. Jesus nos deu uma procuração para usar o seu nome, isto é, o direito legal de usá-los. Nós temos uma procuração no nome de Jesus. E uma coisa é certa, quem recebe a autoridade delegada é completamente identificado com quem lhe deu a autoridade. Não sei se vocês lembram, que eu até usei o exemplo da Denise dando, eu representar ela numa reunião, eu chegar lá, eu vou ser igual a ela. Né? Eu acho que como também a capacidade de fazer qualquer coisa no nome da outra pessoa depende do valor da pessoa cujo nome está sendo usado. Então, olha só o que acontece. O que aconteceu comigo ontem. A gente precisa entender o valor do nome. Eu estava falando com a Rê, aqui, ela perguntou onde a gente estava ontem, que eu postei a foto com as crianças, a gente estava num clube, um clube lindo, gente. Ele é no meio das montanhas, assim, em volta dele, eu nem fiz vídeo porque eu esqueci o celular na bolsa e fiquei na piscina. Em volta deles, assim, são só as montanhas de Minas, e ele lá naquele vale, assim, tudo verde, tudo gramado, aquele monte de árvore, aquele monte de piscina, lindo. Eu não paguei para estar nesse clube. Eu cheguei lá e falei assim, aqui, o Marlúcio pediu para eu te entregar esse papel aqui. No papel estavam todos os nossos nomes, o meu, da Maria Eduarda, do Gabriel, da minha irmã, da minha prima, do filho da minha prima, da minha outra prima, foi a família inteira. A moça virou para mim, gente, ela não questionou nada, ela só falou para mim assim, fala para mim os nomes que já estão aí. Aí eu falei, Maria Eduarda, Gabriel, Vitor Hugo, Deisiele, Denise, e a Ellen e a Eide vão chegar mais tarde, ela entra. Olha o nome que eu usei. Quem é o Marlúcio? Simplesmente o presidente do clube. Entende? Como ninguém ia me barrar ali, gente. Porque eu estava em nome do presidente do clube. Então, quando você chegar no nome de Jesus, quem é que vai te barrar? Se o nome dele está acima de todo nome. Quando você vê uma ordem, né? Aqui vai ter uma parte que a gente vai entender um pouco mais sobre essas questões espirituais, quando você dá uma ordem para Satanás. Acabou. Ele não pode, gente, tocar em você, não pode chegar perto de você por causa do nome. Vocês acham que eu entrei para dentro do clube com os meninos e nós ficamos lá e ninguém foi lá e falou assim, aqui, vocês têm que sair daqui, vocês têm que ir embora, porque vocês não têm ingresso. Não, eu estava no nome, eu não tinha ingresso, eu não tinha pulseira, não tinha nada, eu estava VIP lá. Entende? Quantas pessoas ficavam lá na fila, eu passei por um outro lugar. A gente tem que entender isso, o valor do nome que a gente carrega. É um nome que o nome completo. Tanto que Jesus é suficiente. Então, a gente carrega um nome que é suficiente. Né? Então, nós precisamos compreender quanto poder e autoridade o nome de Jesus representa e usarmos isso em nossa vida. Quero ler uma frase do E.W. Kenyon. É Kenyon? Kenyon? Aí sim, o E.W.
à medida da sua capacidade, à medida da capacidade do Senhor Jesus, porque a sua capacidade é a mesma do Senhor Jesus. É a medida do valor do seu nome. E tudo quanto está investido neste nome nos pertence. Porque Jesus nos deu o uso incondicional do seu nome. A gente tem o uso incondicional do nome de Jesus. A gente só precisa acreditar nisso. Isso só precisa virar verdade no nosso coração. Para que na nossa mente a gente nunca duvide. O dia que isso for revelado, no nosso coração cair como assim, bum, aquela bomba assim de revelação, tá bom, gente. Ai, pode falar, pode vir o que vier. Você sabe quem você representa. Você sabe o valor do nome que você carrega. Jesus transferiu a autoridade conquistada para os seus discípulos. Vamos ver isso lá em Mateus 28, 18 e 19. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está distribuindo. Vai, faz discípulo das nações, vai lá, ensina o povo e batiza. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, outra coisa, se tiver alguém perto de você que quer ser batizado, enfia ele num rio, numa cachoeira, numa piscina, sei lá onde, numa banheira, mas batiza. Você tem autoridade para isso. Não precisa ser o pastor da denominação X, não precisa ser o apóstolo, você não precisa fazer curso, precisa só reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e fazer. E você tem a autoridade para isso, tá vendo? Foi dada. Pouco antes de subir para ficar sentado à destra do Pai, Jesus disse: é-me dado todo o poder, entre colchetes, assim, autoridade no céu e na terra. Isso nós vemos em Mateus 28. E imediatamente passou a igreja a sua autoridade na terra. Portanto, ide. Está lá em Marcos, em Mateus 28, que nós vemos agora, 28, 19, prometendo, então, que estes sinais seguiriam os que crerem em meu nome. Então, quem crê no nome de Jesus os sinais vão seguir quem crê no nome de Jesus. Todos os sinais que ele falou lá atrás. Vai expulsar demônios, vai curar enfermos, vai dar vista aos cegos, vai levantar os paralíticos. Entendeu? Desta forma, Cristo é a cabeça da igreja e a cabeça não pode exercer qualquer autoridade se não for através do corpo. Aí vê se uma dessas aqui dá certo. Nós precisamos entender que a autoridade, que Cristo, ele é o cabeça, mas para ele fazer, ele precisa do corpo, que somos nós. Nós vamos executar, nós somos o canal. Nós vamos pegar, nós vamos tocar, nós vamos falar, sendo guiado pelo cabeça, que é Cristo. A autoridade do nome, ela funciona para os que creem. Vamos ler Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. A gente só precisa crer nisso, gente. Ele nos deu autoridade sobre Satanás e seus demônios. Nós acabamos de ler aqui em Marcos. O uso do nome de Jesus foi concedido à igreja após a ressurreição. Vamos ver João 16, 23 e 24. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá, em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, nós temos que pedir de forma correta, né?
usando o nome de Jesus. A expressão naquele dia referia-se ao momento exato em que Jesus veria os discípulos novamente. No verso 22 deixa isso claro. Jesus disse: até agora nada tens pedido em meu nome, porque o nome de Jesus só seria posto sobre todo nome após a consumação da obra da cruz. Então, agora, a gente já sabe que a obra da cruz foi consumada. Então, nós sabemos que nós temos toda a autoridade. Então, nós podemos pedir no nome de Jesus. Que tudo nos será concedido. E, gente, lembrando que a gente tem que conhecer a vontade do Pai, né? Para a gente pedir de acordo com a vontade do Pai na nossa vida. É propósito de Deus que usemos este nome. Não? Jesus enviou os 12 em seu nome. Em Mateus 10, do 1 ao 22, fala que Jesus enviou os 12 em seu nome, os 12 apóstolos, né? Jesus enviou os 70 em seu nome. Lá em Lucas 10, 9 e 17 fala que Jesus enviou os 70, vão em meu nome. Nessas ocasiões, Jesus autorizou o uso do nome para pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios e ressuscitar os mortos. Esta mesma incumbência ele deu à igreja. Então, tudo que Jesus deu para os discípulos, os apóstolos, ele nos deu também. Estamos autorizados a fazer obras maiores com este nome. João 14, 12, 13 fala, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Isso é lindo, gente. Nós precisamos ter consciência da posse do nome. O exemplo de Pedro e de João está em Atos 3, do 3 ao 6. Eu vou até ler isso aqui. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Pedro tinha consciência da posse do nome, por isso ele usou com ousadia e autoridade e operou milagres. Gente, o mesmo deixa eu dar uma parte nisso daí, que é bem nessa expressão aqui do Pedro. Pedro fala assim, olha para nós, né? Isso daí é o cumprimento da consciência de quem ele era. Por quê? Porque quando ele andou na tempestade, sobre a tempestade, Jesus o chamou, enquanto ele olhou para Jesus, ele não afundou. Mas a hora que ele parou de olhar para Jesus, ele percebeu a circunstância, ele afundou. Então, naquela hora, ele não, como é que fala? Ele não permaneceu na consciência de que Jesus ali é que estava fazendo tudo. E agora ele não fala, chega para mim e fala assim, olha para nós agora. Ou seja, Jesus está em mim. Então, olha para mim, né, que o milagre vai acontecer. Nossa, isso é maravilhoso. Ele passou a ter a consciência, né? A consciência de que Jesus estava, ele era Jesus ali, pronto, ele ia resolver. Muito legal, tá, gente? Essas revelações que eu fiz daqui. Olha só para ver isso. Os incrédulos não podem usar o nome de Jesus. Vamos ler Atos 19, do 13 ao 16, para a gente entender esse negócio aqui. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, oh meu Deus, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus,
a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Ô, gente, não é de rir, tá? Mas, assim, eles não tinham Jesus, né? Mas eles quiseram usar, eles eram incrédulos e quiseram usar o nome de Jesus. Não conseguiram. Aí uma coisa eu entendo. Uma coisa eu entendo, uma coisa eu tenho no meu coração. Que se eu tiver agindo de forma incrédula, sabe? Eu estiver duvidando, não vai funcionar comigo também. Mesmo eu tendo Jesus, mesmo eu sendo filho, eu sabendo, mas se no momento, no meu coração, tiver incredulidade, também não vai acontecer. Porque eu não os incrédulos não podem usar o nome de Jesus. Então, a gente precisa entender que, às vezes, tem uma dúvida no nosso coração, às vezes tem um pontinho de incredulidade, às vezes tem alguma coisa ali que está gerando incredulidade. Por isso, a importância da gente renovar a nossa palavra na mente, a nossa mente na palavra, gente. Por isso, a importância da gente mergulhar. E se alguém falar alguma coisa que gerou uma dúvida no nosso coração, busca na palavra, pede o Espírito Santo. Eu acho que eu falei na aula passada sobre aquela oração de Efésios. Pede o Senhor sabedoria, pede o Senhor espírito de revelação, de discernimento, a revelação e o entendimento da palavra, sabe? Para a gente não ficar enganado, sabe? Para não ter nenhuma pontinha de incredulidade no nosso coração, porque se a gente ficar com incredulidade, a gente não vai conseguir usar o nome. Vou falar mais uma coisinha. E essa incredulidade, ela acontece quando a gente olha para a gente e não para Jesus. Você entra na justiça própria quando você olha para você. Exatamente. Verdade. Porque tem coisas que a gente vive que você... Eu vou dar um exemplo, né? Esse final de semana, eu fui almoçar com o meu esposo e meu filho, e na nossa frente tinha um senhor paraplégico, mas ele estava com as mãos encurvadas, né? Gente, aquilo lá me deu um desespero, porque eu queria muito orar por ele, mas eu não criei. Eu tive medo de orar, não acontecer nada, e tipo assim, eu expor publicamente. Mas porque eu não criei? Eu sei que Jesus fazia. Então, é nessa hora que a gente tem que entender que, assim, se a gente olha para a gente, é claro que eu saí de lá super frustrada, né? Mas, assim, se a gente olha para a gente, não acontece, né? Então, a importância de nós crescermos em, como é que fala? Em experiências com o Senhor é nesse sentido. Porque depois que fica, assim, firme, que você, vamos dizer, que você orou por aquilo lá deu resultado alguma vez, você sabe que a próxima vez que você orar, você não tem dúvida. Você não pensa 2 vezes para orar, porque você já sabe que você já viveu isso daí, né? Agora, quando é uma coisa que é nova, se você não tem essa firme consciência, né? Que nem a gente falou do Todd White no final de semana, o Hitler, o Joseph Prince, e tem um monte, né? Que assim, o Tom Sampaio, que assim, estende a mão e ore, se é fratura exposta, se é pedaço de perna que já nem tem mais, eles não estão nem aí. Eles têm certeza que Jesus vai fazer. E por causa da certeza, isso daí acontece. Por quê? Porque não existe incredulidade, né? Então, é nisso daí que, assim, eu ainda preciso crescer muito. Eu também, tá? Às vezes, eu penso assim, igual eu tenho 2 amigas mesmo, muito próximas, assim, que ainda estão na cadeira. E eu não... A Dani, eu já orei com ela, eu já entendi emocionalmente o que a face ficar na cadeira, já orei, mas a Dani não levanta. A Edileuza, eu ainda nem tive coragem de orar, porque
sabe assim, quando você sabe demais, você sabe que não tem negócio na coluna, que tem uma placa, sabe? Muita coisa, que o dela é mais complexo, o dela é do peito para baixo, ela não sente nada. Aí eu fico assim, mas, gente, não importa, o que está quebrado, pode estar tudo quebrado, pode não existir coluna. Se Jesus quiser, ela vai andar. E eu fico nessa também, eu tenho isso comigo. Eu falo assim, às vezes não é por mim. Eu fico assim, eu vou orar para ela levantar, ela não vai levantar, ela vai ficar mais uma vez frustrada. Você acredita que eu penso assim? E não, gente, não é. A Dani, eu já sonhei com a Daniele levantando a cadeira, ela sentando na cama dela e levantando sozinha. Aí eu já falei isso com ela, Daniele, coloca minha filha, você não tenta levantar da sua cama, não. Eu tento, Dedê, mas eu não consigo. Eu falei, Dani, eu já sonhei, sabe? A Edileuza é aquela que eu levo a Belo Horizonte para consulta, igual eu fui há um tempo atrás, lá no hospital. Então, assim, eu falo, gente, tem hora que eu brinco com ela assim, a gente precisa ir em algum lugar e tem que tirar aquela, assim, você está fazendo sentada aí? Levanta, minha filha, vai lá, levanta, vai, senta sozinha. Aí ela ri, porque elas realmente, elas não vivem tranquilos, de uma forma feliz e tal, sabe? Não ficam reclamando da vida, não. E fazem hora com a minha cara, passa a cadeira em cima do meu pé de propósito, sabe? Essas coisas a gente brinca muito. Mas eu fico, Senhor, me dá coragem, mas não sou eu tenho que entender que não sou eu, que é o Senhor. E eu não posso ficar nessa de justiça própria, né? Elas têm que levantar, gente, pelo amor, eu fico doidinha. Nossa, vocês não fazem ideia. Hoje mesmo eu tinha que ir lá na Edileuza, acabei esquecendo, mas amanhã eu vou. Crer no nome de Jesus é uma ordenança. Vamos ler 1 João 3:23, para a gente saber o que é isso. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, é lindo. Crer no nome de Jesus é uma ordenança bíblica. Devemos anunciar o nome de Jesus a despeito da vontade dos homens. Vamos ver o que está falando sobre isso em Atos 4, do 17 ao 20. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Gente, aqui na apostila repetiu. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aqui eles estavam proibindo, né, Pedro e João de falar, de ensinar, de fazer qualquer coisa em nome de Jesus. Mas aí eles responderam, né, que era para eles olharem se era justo diante de Deus, né, eles fazerem isso, porque eles queriam falar tudo que eles estavam vivendo, tudo que eles ouviram, tudo que eles viram, eles estavam ensinando. E as pessoas queriam, as pessoas não, né, os religiosos queriam proibir. Então, se alguém vier a nos proibir de ensinar ou de usar o nome de Jesus, nós não temos que fazer isso, nós não temos que obedecer. Pedro e João não obedeceram, o próprio Jesus não obedeceu. Né? Então, é uma coisa assim, que a gente tem que estar ciente que isso virá acontecer. Não sei se antes da tribulação, se durante a tribulação. Não sei se agora nas dores de parto isso vai acontecer, porque eu creio que estamos nas dores de parto, né, por causa do que vem acontecendo, ou se vai ser no período da tribulação. Porém, se acontecer agora com a gente aqui na Terra ainda, nós vamos continuar ensinando, nós vamos continuar falando tudo que nós vimos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós sabemos, entendeu? Não temos que temer o nome. E se
se vier também a condenação por causa do nome de Jesus, está tudo bem, gente. Está tudo bem. É Jesus, é por ele, né? Vamos agora aprender um pouquinho sobre a manifestação do poder no nome através da igreja. Devemos andar como Jesus andou. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É uma coisa que eu tenho muito cuidado, tá? Eu estou falando por mim aqui agora, de ser como Jesus era, de andar como ele andava, de fazer o que ele fazia, né? Eu sempre me pergunto diante da situação, o que que Jesus faria? E na maioria das vezes eu fico calada, eu fico quieta, porque tem que ser Jesus para as pessoas, né? Aqui na Terra. A missão da igreja é fazer discípulos. Vamos ler, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Gente, nós temos o ministério, todos nós temos, mesmo que você não saiba quais são seus dons ministeriais, que você não sabe qual é o seu chamado, que você não saiba quais os dons espirituais, quais dons espirituais que você opera, mesmo que você não saiba nada disso. Uma coisa é certa, você tem o ministério da reconciliação. O que é reconciliar? Trazer, quando um casal está se divorciando, não tem lá, não sei se alguém que já passou por isso, gente, como é que fala? Vou falar sessão, audiência de reconciliação, que é o casal frente a frente, conversar com o juiz, e o juiz ter certeza, perguntar se eles têm certeza se eles querem separar. Muitos casais ali naquela hora não existem de divórcio, né? Então, nós temos esse mistério, reconciliar, colocar as pessoas com o Pai de volta, trazer elas para a família de Deus de novo. Acabar com esse divórcio, sabe? Casar de novo. Levar as pessoas para Jesus, a noiva. Os dons espirituais são manifestos ao mundo através da igreja. Gente, lembrando que a igreja aqui somos nós, tá? Eles usam muita palavra igreja, mas são nós, filhos. Está lá em 1 Coríntios 12, 3, e do 8 ao 10. Eu vou ler direto. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, mesmo Espírito, a fé, e a outro, mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Então, isso aqui está falando que nós, que somos a igreja, manifestamos esses dons para as pessoas do mundo. Então, a gente sabe que os dons não são para nós, são para as pessoas. A gente não usa o dom nós, né? A gente usa para a edificação da igreja, que é das pessoas, dos filhos de Deus. A igreja nasceu para fazer as obras de Jesus. Vamos ler João 14, 12? Ai, eu gosto muito de João 14, gente. Ai, e 15, 16, 17 também. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, nós podemos fazer o que Jesus fez, quem crê nele, vai fazer o que ele fez, não vai fazer mais coisa. Eu acho que, olha só, Jesus não ensinava na internet, né? Já perdeu para nós, hein? Nós estamos, né? Então, a gente já faz coisas assim que ele não conseguiu fazer. E foi limitado a ele, né? Pelo curto espaço de tempo, pela como eram as coisas na época dele, né? A igreja expressa a multiforme sabedoria de Deus. Vamos ler Efésios 3, 10.
para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Eu gosto muito dessas passagens de Efésios, e olha só, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora, dos principais potestades nos lugares celestiais. E eu vou falar para vocês uma coisa além. Quando a gente manifesta essa multiforme sabedoria de Deus, não é só os principados e potestades que ficam cientes disso, não. As pessoas também. Já tiveram pessoas que vieram até mim e falaram assim, eu estava precisando de um conselho. Eu falei, eu não gosto, gente, de verdade. Mas conselho, eu falei assim, não sou disso, não. Não, mas é porque quando você fala, a gente entende, a gente vê sabedoria. A gente sabe por quê? Porque eu oro todo dia disso aqui, sabedoria. E eu falo, quando a pessoa vem me procurar, eu falo para ela o que está escrito na palavra, porque muitas vezes são situações das quais eu não passei. E mesmo que são situações que eu passei, eu posso falar assim, olha, eu passei por essa situação, a minha experiência é essa aqui. Mas a sabedoria de Deus vai além disso. Ela vai trazer para você palavras que vão tocar no coração daquela pessoa, que são o que ela precisa ouvir. Eu tenho as pessoas que convivem comigo no dia a dia, elas levam esse pular o tempo todo. Que aí sou eu falando mesmo, eu corrigindo, eu chamando. Mas se uma pessoa me chamar para conversar, para pedir um conselho, opinião eu não dou. Eu não gosto de dar opinião, porque eu acho opinião assim. Opinião é o que eu faria. Agora, conselho não. Conselho baseado na sabedoria de Deus é o que o Senhor tem para a pessoa naquele momento. O que o Senhor tem para falar para aquela pessoa. Então, quando esses dons de sabedoria, isso for, sabe, isso for saindo da gente assim, todas as pessoas vão perceber e vão procurar. Porque na hora que elas vão assim, nossa, o que está acontecendo isso comigo? Quem pode me ajudar? Fulano. Fulano é muito sábio. Fulano. E a sabedoria, gente, ela traz um equilíbrio emocional. Que maravilha. A pessoa sabe, ela é equilibrada. Ela tem inteligência emocional, que as pessoas tanto buscam hoje, tanto fazem curso, e live, não sei o quê. A sabedoria, ela te dá isso. Essa inteligência emocional, essa tranquilidade, sabe? Ela vem junto, é um pacote. As chaves do reino pertencem aos filhos do rei. Quem é filho do rei? Nós. Vamos ler Mateus 16. Estou de olho na hora, tá, Rei? Já vai acabar. 16, 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, eu não vou explicar esse versículo todo aqui, não, porque esse versículo é uma pregação. Mas a gente vai entender o seguinte, que a chave do reino pertence a nós. Nós somos filhos do rei. Então, é nós, não é mais ninguém, não. A ignorância da igreja quanto ao poder do nome. Eu vou falar, aí a gente vai falar isso aqui rapidinho, e eu vou explicar para vocês bem rapidinho sobre as igrejas. Lembrando que igreja somos nós, mais uma vez. Alguns crentes não conhecem sua herança e, por falta deste conhecimento, o nosso maior inimigo não é o diabo, pois ele já foi derrotado. Mas a falta de conhecimento é o maior adversário. Não existe pior inimigo da liberdade do que o próprio escravo que se sente satisfeito. Assim, o diabo vai tentar nos manter na ignorância. Por isso é imperativo que conheçamos o que Jesus conquistou para nós. Olha só, a gente conhece, eu sei que a gente conhece, pessoas
que tem 40 anos que estão no deserto. Tem 60 anos aí, que está no banco lá na denominação e não fez nada. Tem 30 anos que está lá e o marido não converte, o marido não para de beber, fica lutando e mandando Satanás embora e nem tem Satanás ali. É a ignorância, é a falta de conhecer a sua autoridade, o poder que você tem. A Bíblia fala que a gente perece por falta de conhecimento, né? João, né? Vocês me corrigem, eu esqueci agora o João 8,32, acho que é isso. Corrija se eu estiver falando desse errado. E fala que o povo perece por falta de conhecimento. Gente, se a gente tiver conhecimento do que nós temos, do poder que nós temos, ninguém vai poder trancar a gente. Olha isso. A pior coisa que pode acontecer com o escravo é ele se sentir satisfeito. Às vezes a pessoa está vivendo mora numa mansão, vou usar essa metáfora, mora numa mansão e vai lá fora, mora numa mansão que tem tudo elétrico, tudo lindo, tudo maravilhoso e não come dentro da casa, vai lá fora no quintal da casa fazer uma comida para ela no fogão a lenha. Por quê? Porque ela não conversou com o dono da casa para saber, para perguntar para ele se ela podia comer da comida que estava pronta dentro da casa. Aí todo dia ela vai, fica horas lá. É isso que acontece. As pessoas têm tudo. Tem a mansão celestial disponível. E elas ficam lá no quintal, sofrendo, mora lá na casinha de barro. Por quê? Porque não sabe quem são. A gente, estudando, a gente entendeu que tem... Gente, tem as igrejas lá de Apocalipse, tá? Isso aqui é outro caso. Eu vou usar o nome igreja, porque é mais fácil a gente entender. Existem, tipo assim, 3 tipos de igreja, que são pessoas, né, ali. A igreja derrotada, que é a que permanece com o pensamento de derrota, não se sente capaz, se acha pobre, sabe? Aquelas pessoas que falam assim, Deus sabe todas as coisas, tipo assim, tá ali, numa vida ruim, nada acontecendo, não vivendo as promessas do Senhor, não andando na autoridade, não tendo vida abundante, sabe? E tá lá, Deus sabe todas as coisas. Sabe, Deus sabe, você que precisa saber agora para acordar. Então, é um tipo de igreja derrotada. Tá ali, mas se sente incapaz, não se sente merecedor, sabe? E Jesus conquistou, gente, é só a gente pegar. Tem a igreja militante ou a combatente, que é a igreja que guerreia sempre, que está sempre na luta, vive combatendo uma guerra, que já foi ganha. Jesus já ganhou. Aquele povo que está sempre no estreito, que está passando a peneira de Jeová, isso é a igreja militante ou combatente, o povo que está ali, guerreando. Canta uns louvor maluco, de luta, de guerra, de tá no estreito o tempo todo. Pelo amor, gente. A gente não é isso, não. E existe a igreja triunfante, que é a igreja que anda em vitória e sabe o que foi feito por Jesus. Todo cristão deve ir ao pé da cruz para conhecer a sua realidade, o evangelho da ressurreição. O cristão que vai lá na cruz, que vai lá e reconhece a cruz, reconhece o que Jesus fez, sabe quem ele é, sabe qual que é a nova realidade dele, a realidade da nova criação que ele é. Ele entende o evangelho da ressurreição, acabou. Ele vai ser uma igreja triunfante. Ele vai governar em vida. Ele vai ser reinante. Ele vai pregar para as pessoas agora o evangelho do reino. Não essa coisa do sofrimento, da luta, da batalha, não. Eu acho, vou falar por mim, uma coisa que eu acho muito engraçada, que eu nunca fui essa pessoa, né? Eu nunca falei, eu nunca
Eu nunca achei que eu estava lutando com nada, gente. Eu acho que não sei se é porque eu estava, eu sou assim, mas eu nunca achei que eu estava lutando com o diabo, eu nunca achei que o diabo estava me perseguindo, eu nunca achei que eu estava passando estreito, que eu estava no deserto. Eu sempre entendi assim, são fases que eu estou passando, boa noite, Fabi, por alguma coisa. Primeiro, colheita. Primeiro ponto é colheita. Né? Eu plantei alguma coisa, eu estou colhendo. E segundo, eu entendi que Jesus morreu, ressuscitou e resolveu os B.O. lá. Então, eu não estava... Gente, quando eu estava numa denominação antes da Verbo da Vida, eu achava que eu era a semente do caju, literalmente, porque o povo vivia guerreando lá, lutando, batendo o pé no chão, sabe? Aquele trem que fica cantando e batendo os pés no chão. Eu nunca fiz isso, porque eu nunca senti que eu precisava fazer aquilo. Gente, eu me senti assim, nossa, ninguém me persegue, ninguém quer nada comigo, ninguém... Tipo assim, eu não estou passando estranho, gente, mas a minha vida é tão legal. Eu sempre achei minha vida muito legal, eu sempre gostei da minha vida. Gente, passo perrengue, vocês não fazem ideia. Uns perrengues chiques e uns perrengues pobres, tá? Que tem um negócio chamado perrengue chique. Já passei, passo, eu tenho um monte de problema todos os dias para resolver. Mas isso faz parte da minha vida, do meu aperfeiçoamento aqui na Terra. Ué? Jesus falou que eu ia ter uma tribulaçãozinha, que eu ia passar por elas, mas que ele já venceu, e que eu venci também, pronto, acabou. E eu sempre fui assim, então eu me sentia muito estranha, porque eu não era assim. Aí quando eu descobri que realmente a gente não é assim, que Jesus já venceu, acabou. Aí foi libertador para mim, eu entendi que eu não era mais a anomalia dentro da denominação, que eu era, não, que estava legal. Agora eu vou ler o último tópico, porque a gente vai encerrar por hoje, senão a Rê vai desligar a igreja. Estou brincando. Aqui, a fé e o uso do nome de Jesus. Vamos falar. Não é necessário ter uma fé especial para usar o nome de Jesus, pois ele é legalmente nosso. Então, eu não preciso, olha só, eu não preciso ter o dom da fé, o dom especial da fé operando em mim para usar o nome de Jesus. Eu simplesmente posso, na minha fé normal, na fé aí basiquinha que a gente tem, eu já posso usar o nome de Jesus, porque a gente reconhece Jesus pela fé, né? Então, aquela fezinha pequenininha lá do grão de mostarda já tá bom. Nosso direito quádruplo de usar o nome. Então, nós temos 4 direitos. Nascemos na família de Deus e o nome pertence a ela, ou seja, nós somos da família de Deus. Fomos batizados no nome e, tendo sido batizados no nome, somos batizados no próprio Cristo. Foi-nos dado por Jesus que nos conferiu o poder de procurador. Nós somos procuradores de Jesus. Fomos comissionados como embaixadores para irmos proclamar este nome entre as nações. Então, você é um embaixador de Cristo. Não precisa ir no show do Gustavo Lima, o embaixador Gustavo Lima, não. Você que é embaixadora, só tem isso, sabe? Você é embaixadora de Cristo, aqui na Terra, tá? Para proclamar ele entre as nações. Ô, gente, outra coisa, só um parênteses, nações são lugares povoados, tá? Eu descobri isso quando eu fui fazer... Quando eu era... Como é que fala? Líder do Ministério de Missões, que eu fazia missões. Tipo assim, a Denise tem que ser missionária lá no México. Sabe? Não, às vezes eu vou ter que ir realmente no México, mas eu vou num pequeno povoado, num pequeno lugar do México, e vou pregar, às vezes, para uma pessoa lá, preciso de uma pessoa. Vou falar para aquela pessoa e pronto, acabou. Às vezes, quando você... O meu bairro é uma nação, o outro bairro é outra nação. Sabe? A gente nação... depois eu vou ver se eu consigo trazer isso tudo para vocês. É aquele grupo, daquele lugar. Não necessariamente
o país inteiro, sabe? Às vezes, quando falar para você que você vai pregar para as nações, você só vai pregar, talvez vai ser no bairro vizinho. Às vezes você vai numa tribo indígena lá no meio do Amazonas, peguei pesado, hein? E vai falar para o índio lá. E vai embora. E aquela nação lá, aquele povo lá vai ser salvo. É o povo. Se você é filho de Deus, logo é herdeiro dele. Um co-herdeiro com Cristo. Tem direito ao uso do nome de Jesus, e se você tem este direito, é por causa do seu lugar na família. Encerro por aqui, tá? Já são 9h11, passei um pouquinho. E na próxima aula a gente continua com a abrangência do nome de Jesus, aí nós vamos ver o nome de Jesus sendo usado na oração, para expulsar demônios, para oração individual, oração coletiva, para libertação, né? Lembra que a gente é um povo espiritual, então nós vamos aprender isso tudo, né? E é isso. Obrigada pela atenção.